e agora a gente mergulha nessa conquista do Bahia, que volta à Libertadores, né? Na Fonte Nova, vencendo, convencendo e deixando aquela enorme angústia, né, que tinha, né, sobre sua torcida, deixa para trás. Acho que o apito final foi também o início de um enorme alívio, né, diante da expectativa que se tinha para essa campanha do Bahia, né? Pedrito, deixa eu começar com você, meu caro, tá? Já que Ravel já até deu um depoimento emocionado aqui, queria também trazer você aqui para a nossa conversa, para que você possa compartilhar um pouco dessa emoção também, da sua visão, desse retorno do Bahia à Libertadores, meu irmão. Boa noite, Celso. Boa noite, todo mundo que tá ligado aí. Tô sabendo agora que Ravel deu um depoimento já emocionado. Assistirei, não vi ainda, mas assistirei. E hoje realmente foi um dia mágico, assim, pro torcedor do Bahia, né? Foram 36 anos entre a última Libertadores, disputada pelo Bahia em 1989, até essa nova classificação, né? E 36 anos já, considerando que é 2025, obviamente. Mas a gente está falando de uma geração enorme, aliás, de mais de uma geração de torcedores do Bahia que nunca viu o time numa Libertadores, né? Eu faço parte, né, dessa geração. Eu tinha 3 anos de idade quando o Bahia foi campeão brasileiro, 4 anos quando disputou a Libertadores, e não tenho absolutamente nenhuma lembrança disso, nenhuma memória, mas tô considerando que é a minha estreia, assim, né, em Libertadores, vai ser a primeira vez que Vai eu verei. viajar? Vamos ver, né? Vamos ver. Tava até vendo aqui, já tava olhando as datas programadas aqui para a segunda fase, né? O Bahia entra na segunda fase e, coincidentemente, o jogo de volta é ali pertinho do Carnaval. Não gostaria de sair daqui de Salvador no Carnaval, não, mas certamente esse jogo de volta aqui na Fonte Nova, quero até checar isso com o Minhoca depois. Minhoca deve ter mais detalhes aí sobre potes, sobre ranking da Conmebol, que eu até tentei fazer alguma coisa aqui hoje, mas o ranking da Conmebol é extremamente complicado, né? Vou te dar o spoiler, é difícil, meu amigo. Eu já tentei. Eu só digo uma coisa: a Conmebol não conta. Não saiu muito ainda, certo. não, né? Não, ainda não. Deve sair essa essa semana. Porque alguns campeonatos ainda sul-americanos está faltando, mas acredito que eles devem soltar nos próximos dias. Pois é, então tem que esperar isso tudo aí para ver se o Bahia vai fazer o segundo jogo dentro ou fora de casa e tal. Mas vontade não me falta não, viu? Vontade não me falta. Talvez não no primeiro jogo, não na fase preliminar, mas se chegar na fase de grupos aí, certamente vou considerar essa possibilidade com mais carinho. Fato é que Bahia vivia um momento ali na reta final do Brasileiro, um momento muito conturbado, né? Até no relacionamento com a torcida. Por mais que o Bahia estivesse já há algum tempo dentro da zona de classificação para Libertadores, mas era uma situação até meio ambígua, né? Porque por mais que a campanha puramente numérica, né? Puramente em termos de pontuação, fosse boa, fosse a melhor dos últimos anos em relação ao Bahia, mas a reta final era aquela coisa, né? A gente pensava, pô, um time que foi tão bem no primeiro turno, de repente cai tanto de produção, muito questionamento em relação ao trabalho do Rogério, em relação a muitos jogadores. Então, era um clima até meio tenso. Cheguei a comentar em determinada live, não lembro qual foi o jogo, mas que se um torcedor saísse do coma e chegasse lá na Fonte Nova sem saber de nada, o clima da Fonte Nova e também o futebol praticado dentro de campo ia dar a impressão de que o Bahia estava brigando contra o rebaixamento, não pela Libertadores. Em alguns momentos foi assim. E a gente falava até antes de começar o programa, na última terça-feira, depois da derrota, a caixa punch que o Bahia teve pro Corinthians, né? A gente fala, porra, não sei se no domingo a gente vai ter um público tão grande na Fonte Nova, diante do sentimento que a gente via ali até terça-feira, né? Fato é que na quarta, aquele jogo do Cruzeiro contra o Palmeiras, derrota do Cruzeiro, deu um gás a mais, assim, tipo, acho que a partir daquele momento a gente entendeu Isso é a dor do primeiro jogo, Pedro.
Naquele dia eu falei, meu irmão, foi 51 mil no Castelo. Vou não para Bahia, 48 mil. 100 mil juntando. 48 mil, totalmente lotada hoje, absolutamente lotada. E assim, com um clima de muito apoio hoje. Acho que depois daquele jogo contra do Cruzeiro contra o Palmeiras ali, que o Cruzeiro perdeu, a gente entendeu que era preciso apagar tudo que tinha acontecido no segundo turno, né? Toda a fase ruim do time, o relacionamento ruim entre torcida e treinador. Tudo isso precisava ficar para trás, pensando na volta a uma competição que o Bahia não disputa há tantos anos, né? E foi isso que de fato aconteceu durante a semana. Durante a semana a gente viu que a Fonte Nova receberia de fato um grande público, como realmente recebeu. Foram 48 mil pessoas, um público enorme, muito próximo ali da capacidade. Eu não sei nem exatamente qual foi o público, não sei nem se teve recorde de público hoje. 48,496, segundo maior público da Fonte Nova. Segundo maior público, né? Pois é, porque a Fonte Nova não consegue receber muito mais do que isso, né? E hoje, como era um jogo sem torcida visitante, existia de fato a possibilidade de você ter um público muito próximo ali do recorde. E a Fonte Nova hoje estava num clima realmente de jogo histórico, de jogo que realmente poderia levar o Bahia de volta à Libertadores depois de 36 anos. Não se viu nenhum tipo de manifestação contra o treinador, pelo menos onde eu estava ali, não vi absolutamente nada relacionado a isso. Foi sempre um clima assim, de muito apoio ao time, e no final dos 90 minutos ali, pura festa, realmente, todo mundo muito feliz com o retorno para a Libertadores, e acho que a gente ainda vai viver isso, a gente vai viver essa euforia ainda durante alguns dias, e contando os dias aí para que a volta se concretize em 2025. Ravel, vamos falar também aí, tá, sobre esse retorno, e se você já está programando aí trocar milhas que você acumulou, né, por viagens aí pelo Cone Sul. Celso, meu amigo, primeiro falar aqui um pouquinho também sobre como um jogo como esse, né, um jogo importante, onde a torcida se mobilizou bastante, teve presente, preparou-se para recepcionar a torcida. Também fala um pouco do nosso trabalho aqui, né, da cobertura que o nosso canal se propõe a fazer, falando de futebol do Nordeste para o Nordeste. Tive muita oportunidade no setor onde eu estava hoje, na Fonte Nova, de receber o carinho, às vezes uma cornetada ou outra, sobre o trabalho que a gente faz aqui também, nos comentários. Então, mandar um abraço aí para Juan. Juan, te amo, viu? Gabriel Evangelista, que faz parte do nosso Clube 45 também, Clube de Apoiadores. Gabinho da Bahia. Ney, Gabinho da Bahia. Ney, que se inscreveu hoje na minha frente no canal. Enfim, toda a galera que partilhou do mesmo sentimento hoje, né? Sobre Sejam como foi bem-vindos. especial. Sejam bem-vindos e obrigado aí pela audiência, pelo carinho. Aproveito para pedir para deixar o like aí, já que a gente está com uma audiência muito legal. E sim, Celso, hoje foi uma experiência diferente, né? Acho que Pedrão falou um pouquinho também sobre isso, né? Eu que fiz 33 anos essa semana, nunca tinha tido a oportunidade, até então, né, de ver o Bahia jogar a Libertadores, e agora, em 2025, terei. Já estou me programando, já irei para a fase pré com toda certeza. Afinal de contas, já enfrentei tanta coisa. Já vi Bahia jogar Série C fora de casa, já vi jogar Série B. Um interiorzinho da Venezuela complica, viu? O interior da Venezuela. Interiorzinho ali. da Venezuela fica chato. Fica chato. Mas isso aí a gente vai. Mas ajuda no placar. Então, veja só. Não precisa. Era isso que eu ia dizer, veja só. Não precisa Ravel ter o mesmo comportamento que ele teve no sorteio da Copa do Brasil, que ele escolheu o Flamengo. Não, eu tô. Então, é melhor ir pro interior da Venezuela. Não, aquilo ali foi um aprendizado. Não precisava daquele aprendizado, mas certamente foi um aprendizado. Inclusive, boa parte da cornetada que eu tomei hoje foi por causa disso aí. Rapaz, pegue mais leve aí, não dê uma de cavalo do cão, não. Eu já aprendi a lição, viu? Agora eu quero só coisas leves. Cornetada correta, então, viu? Corretíssimo. Dê a ré total aí lá ele. Fred, o cara que foi pra Tuvalu tem medo de ir pro interior da Venezuela, não, pô. Eu tô querendo um negócio desse aí diferente, pô. O que eu quero mesmo é Bolívia, que eu não conheço. Aí Bolívia seria... Eu fiquei só observando ele falando aí que vai ver e nada, meu irmão. A gente vai... Vamos rachar aí esse negócio. Eu não sei se vai ser na fase pré aí, né, mas assim, se você voltando for, ao raciocínio, a gente vai, pô.
um dia especial, assim, a gente percebeu muita mobilização da torcida, de fato, para que, assim, a percepção que eu tive hoje, Celso, foi de que toda a torcida do Bahia, ela ignorou completamente o que foi o Bahia recentemente no campeonato, né? O Bahia, eu acho que a gente pode dividir a campanha do Bahia que o levou à Libertadores em 2 momentos. Um momento de uma apresentação / consolidação de uma campanha que gerou no torcedor uma expectativa de que a gente conseguisse esse mesmo resultado de uma maneira muito tranquila. Eu acho que nenhum torcedor do Bahia, nem o mais otimista, vislumbrou a possibilidade do Bahia chegar à terceira estrela nesse ano, mas imaginou a possibilidade do Bahia ter a conquista da vaga na Libertadores de uma forma mais tranquila. E aí a gente chega na segunda fase desse campeonato, que é uma oscilação muito acentuada para baixo, né? O Bahia chegou a ter um momento de baixa performance, de ausência de resultados, que colocou esse resultado, essa conquista, o principal objetivo do time na temporada, em risco. Não à toa, o Bahia chega na última rodada para conseguir conquistar, e em determinado momento, poucos minutos, né, o Bahia chegou a estar fora desse objetivo, né? Quando o Cruzeiro fez 1-0 no Juventude, e o placar, após o Bahia perder uma quantidade enorme de gols, o Bahia hoje dominou o jogo completamente, fora uma chance ali de Alejo Cruz, o Bahia chegou a estar fora dessa zona de classificação à Libertadores, mas o fato é que, no fim das contas, eu acho que a justiça foi feita, porque chegou até a Libertadores o time que em determinado momento do campeonato apresentou o melhor futebol, que conseguiu também, apesar das oscilações, alcançar o seu resultado, e aí dá alegria a uma torcida que merece estar onde está. O Bahia vai disputar a Libertadores em 2025 com o apoio de uma torcida apaixonada e que também, de alguma forma, e eu queria trazer também esse ponto para o debate, justifica a transferência do futebol para um grupo econômico, né, que adquire os direitos, né, de aquisição da sociedade anônima do futebol, trazendo um resultado esportivo já no seu segundo ano. Vale lembrar, né, que embora a votação da transferência da SAF para o City Futebol Group tenha acontecido ali no dia 6 de dezembro de 2022, a gente tem, na verdade, a operação do futebol a partir de abril de 2023. Então, a gente tem 2023, 2024, na segunda temporada, o Bahia já consegue um resultado bastante expressivo, voltando a disputar a Libertadores depois de 36 anos e voltando à primeira página da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, principal competição que o Bahia disputa, depois de 23 anos. Então, eu destaco que o principal objetivo foi alcançado, mas não só isso. É conseguir consolidar um trabalho que eu acho que tende a crescer à medida em que o tempo for passando, justificando já, não só, e vamos esquecer aqui resultado econômico e outros aspectos, mas um resultado esportivo expressivo já a partir do segundo ano de operação de SAF. Ravel, eu escrevi exatamente esse cheiro. A gente estava até orgulhoso aqui, ouvir essa reta final, porque se você olhar o post lá no blog sobre a classificação do Bahia, ele trata a partir. Eu escrevi a partir disso que você estava falando nessa reta final do seu comentário, e sobre essa questão da SAF, porque foi o primeiro. O Bahia tem que ser analisado com a SAF. Assim, então, o Bahia, isso assim, faz parte da análise. Assim, vez que eu fiquei escutando, faz parte da análise. E essa SAF com o Grupo City do Bahia, que é uma SAF de muita expectativa, uma SAF bilionária. Esse é o primeiro resultado expressivo, sem dúvida alguma, exatamente o que você falou, com 2 anos. E a gente tinha falado no último programa sobre isso aí, que desde a última participação do Bahia na Libertadores, que foi em 1989, essa será a de 25, será a quarta, a terceira e até então a última tinha sido 89. De lá para cá, o Bahia não tinha tido. Pode até trazer o próximo quadro para a tela, tá, Alan? Porque já. Joga na tela aí, Alan. Eu não tive condições etílicas ainda de assistir, mas concordo. Já vou deixar o vídeo daqui a pouco, viu, Cássio? O Bahia não tinha tido nenhum jogo valendo a Libertadores. Assim, ó, se ganha hoje, está na Libertadores. Ele por várias situações de regulamento, chegou a ficar perto. Por exemplo, como eu até tinha dito, mas para quem não viu o programa, em 1990 o Bahia foi semifinalista. Que é a segunda maior campanha da história do Bahia, de 71 para cá. Só que
eram só 2 vagas na Libertadores, e era uma para o campeão brasileiro e uma para o campeão na Copa do Brasil. Então, se o Bahia ele tivesse eliminado o Corinthians naquela semifinal, ele não estaria na Libertadores, ele não tinha vaga. Então, assim, só para dizer assim, o Bahia, hoje, naturalmente, pela colocação, o Bahia iria para a fase de grupos, mas eu estou falando, de lá para cá eram 2 vagas, subiu para 3, subiu para 4, 6, e foram 8 agora, né, já chegou a ter 9, mas não teve nenhum jogo onde o Bahia vai jogar, o torcedor do Bahia vai olhar na televisão, o time está jogando fora de casa, se ganhar está na Libertadores. Ou então o torcedor do Bahia vai para a Fonte Nova, a antiga ou a nova, se ganhar hoje está na Libertadores. Esse jogo não existiu. Então, esse jogo desse domingo, 8 de dezembro de 24, era muito importante, assim, aquele debate teve durante a semana, assim, o cara tá morgado, eu disse, porra, bicho, se fosse brigando contra o rebaixamento, não havia a menor dúvida que a Fonte Nova estaria lotada. Se o Bahia tiver, o Bahia precisa ganhar do rebaixado Atlético Goianiense para escapar da segunda divisão. A Fonte Nova estaria lotada. Tipo, só depende dele. Porque no passado precisava, mas tinha uma combinação. Era pior, era uma situação até mais difícil. Mas se fosse como era hoje, classificação direta, joga aqui. Se vencer aqui, tá na Libertadores. Se vencer aqui, não cai. Por que lotaria na segunda divisão, mas se duvidou em algum momento de que lotaria na Libertadores? Não faz sentido. Esse jogo de hoje é um dos mais importantes do clube. E quando o Pedro fala, numa geração, são algumas gerações. Se Pedro, beirando 40 anos, nem a gente, não lembra da última vez, imagine daí para baixo. Assim, crianças, adolescentes e adultos que não viram o Bahia jogar Libertadores. Assim, adultos também, adulto pai de família, né? Adulto com carteira de motor de 18 anos de idade, não, adulto pai de família, cansado já. Então, assim, são muitos tricolores que não viram e que vão mencionar nos próximos dias, e quando começar a ter o sorteio, quando tiver o pet na camisa, quando tiver a musiquinha, que já tá, essa música da Libertadores, inclusive, está começando a pegar como é da Champions League, eu acho até legal, você consegue identificar a música tema da Libertadores. Isso, e viver isso vai ser muito massa, pô. Então, nesse caso, o Bahia, associação, não teve um jogo para, se venceu, está na Libertadores. Poderia ter sido mais fácil? É óbvio que poderia. E esse é o ponto. E talvez esse é o que norteia essa sensação de que talvez não estivesse lotado. Lotou, mas talvez não estivesse lotado no domingo. Porque o time fez 31 pontos no primeiro turno. Porque comprou o bola de ouro da Copa do Mundo Sub-20 por 67 milhões, comprou o melhor volante do Fortaleza do ano passado por 24, comprou um volante do Santos que todo mundo achou que ia render muito, rendeu em parte do campeonato por 24, mas já virou 27, porque Jean Lucas bateu a meta, já ficou mais caro, ativou o gatilho, né? E já pagou 3 milhões de bônus para o Santos. Então se investiu muito dinheiro. Então talvez a sensação é que essa vaga deveria ter vindo antes, deveria ter vindo com mais segurança. Fase de grupos. Mas fase de grupos dá para classificar, pô. Se passar dois mata-mata, joga fase de grupos. Mas o importante veio a vaga. E esse projeto não é um projeto, da forma como o Bahia está sendo gerido, não é um projeto de 5 anos. É o projeto da vida do Bahia. Não sei, talvez a gente não veja esse Bahia ser revendido. O Cruzeiro foi revendido com 2 anos. Mas talvez a gente não veja o Bahia ser revendido. Ou se isso acontecer, seja daqui a, 15, 20 anos. Esse projeto é longo prazo. Falar isso aí, mais. Importante você falar sobre isso aí. Desculpa ele interromper, só para complementar com 2 coisas. Primeiro, assim, isso que você falou da fase é importante porque, assim, se o Brasil ganhou as 3 últimas Libertadores, essa premissa ela vai valer também sobre as fases eliminatórias. A tendência é que o Bahia entre como favorito, independente a maioria dos adversários aí, certamente. Vamos colocar 1 ou 2 camisas, certamente o Bahia vai entrar como favorito. E segundo, apesar da associação... Como não vai ter Bahia e Corinthians na pré-Libertadores, é improvável que alguém tenha mais dinheiro para enfrentar o Bahia na fase preliminar. De qualquer lugar. Exatamente. De qualquer lugar. Exatamente. Simplesmente não vai ter. Se poderia ser o Corinthians, mas esse jogo não tem como acontecer, valendo a vaga na fase de grupos. Então, simplesmente o Bahia, seja no primeiro mata-mata que ele passar, que ele vai jogar, e no segundo, se ele passar, ele vai ser o time que tem o dinheiro que está jogando ali. E Exatamente. Isso é um projeto a longo prazo. Veio agora, já no segundo ano, e que pode virar algo normal. Sempre vai ser difícil, porque mesmo o Brasil tendo esse excesso de vagas, sendo as 6 vagas, mas a vaga da Copa do Brasil, que quase sempre vira G7, e a vaga do campeão, que tem sido assim há 6 anos, o Brasil ganhou a Libertadores há 6 anos, então vira G8, mas também é muito time milionário atualmente. Então, assim, tem muitas vagas. Você tira pelos times de grande camisa que não foram para a Libertadores esse ano. Isso. É muita vaga, mas também é muito time com cada vez mais capacitado, estruturado, rico, com um time bom jogando. Então vai ser difícil, mas vai ter uma possibilidade. Isso que a gente está vendo hoje, e o Fortaleza ainda sem ter esse modelo de SAF desse jeito, está indo para a terceira em 4 anos. E o Bahia, ele vai viver isso, mas é o primeiro passo.
Aí eu encerro até o texto assim, ó, porque quando você falou a terceira estrela, inclusive, até lembrei até do ponto que me acendeu quando você falou que estava parecido com o texto. Por que a obsessão do Bahia é ter a terceira estrela dourada? E eu coloquei no texto assim, até a estrela dourada que o Bahia busca, ela pode ser nacional ou internacional. A terceira estrela dourada, ela não precisa ser a Copa do Brasil brasileiro, não, ela pode ser internacional. Você talvez a Sul-Americana, ou no caso a Libertadores, se eventualmente ganhar daqui a algum tempo. Mas a estrela, o significado dela, pelo menos a forma como eu enxergo, mas vocês, torcedores do Bahia, talvez tenham mais capacidade para dizer isso, mas a forma, vendo de cá como eu enxergo, é que essa terceira estrela é de uma conquista expressiva. Que ela pode ser, ela pode ser de outras formas. Não precisa ser uma repetição, não precisa ser o tricampeonato brasileiro. É isso que eu quero dizer. Não precisa ser o tricampeonato brasileiro para ser uma terceira estrela. Ela precisa ser uma conquista expressiva e o Bahia, para essa conquista expressiva, que o Bahia busca e, sobretudo, ilusionou na torcida a possibilidade de isso se tornar realidade a partir dessa mudança de sarrafo, de patamar, é que o Bahia terá todas as oportunidades em 2025 para buscar essa estrela. Ele vai ter a Copa do Brasil, ele vai ter o Brasileiro, vai ter a Libertadores. Não sei se virá em 2025, mas essa terceira estrela que o Bahia busca, ele vai ter todos os caminhos possíveis para tentar ano que vem. E era esse ponto que eu ia complementar minha última fala, só para dizer, Minhoca, que apesar de todos os erros que a associação cometeu nos últimos anos, a gente também não pode deixar de dar um mérito para Guilherme Belintani e todo o trabalho que ele fez, do cuidado de transferir a SAF do Bahia para um grupo que já deu um indício em pouco tempo de que vai fazer um trabalho sólido e duradouro no Bahia. Ravel, só para a gente já começar a se programar, estava puxando aqui, enquanto o Cássio falava sobre a Bahia e Corinthians ali, que já estão ali entre as equipes classificadas para pré-libertadores e sobre possíveis confrontos. Passando aqui os times que já estão classificados para a segunda fase, né? Para a segunda fase de pré-libertadores. Deportes Iquique e Ñublense, do Chile. Barcelona de Guayaquil, do Equador. Aliás, a gente pode ter 2 confrontos seguidos, né? Barcelona de Guayaquil e Barcelona de Ilhéus, porque o Bahia enfrenta o Barcelona de Ilhéus ali também, muito próximo. Seria um sorteio chato o Barcelona do Equador. Seria chato. Viagem e time e torcida. Um time que tem um estádio para 80 mil pessoas. 70, 80 mil pessoas. Onde foi a final da Libertadores de 22. Pronto, Flamengo Atlético Paranaense. Foi no estado do Barcelona. Ao menos não tem altitude, né? Guayaquil. Vê aí, Pedro, qual que tem voo direto aí? Vê aí, por favor. Guayaquil tem voo direto saindo de São Paulo. Aliás, pense numa cidade sem graça, Guayaquil, mas a gente vai mesmo assim. Cerro Porteño, do Paraguai, Melgar, do Peru, Boston River, do Uruguai. Esse Melgar a gente já pegou, não pegou, não? Melgar já enfrentamos o Melgar e passamos. E além desse aí, além do Boston River, fechando aí com a Universidade Central da Venezuela. Porque tu citou só os que já estão na fase 2, né? Só os que já estão na fase 2. Ainda tem a galera que vai para a primeira fase. Há uma boa possibilidade, Pedro, e aí esse seria a má notícia, né? Do Boca Juniors talvez entrar aí na segunda fase também. Se você quer Fire, dá essa informação amanhã. Começar a entrar nesse aperreio aqui que a gente está entrando. Minhoca, essa informação para amanhã, Minhoca. Para com isso, pô. Só tô adiantando aí o mas possível, não tá garantido, mas é improvável que o Bahia pegue o Boca já na segunda, né? Não, na segunda fase logo de cara não. Pedro, tu bota até um gole de vinho, bicho. É cerveja. Tô tomando minha primeira cerveja aqui, porque hoje eu fui com a pequena pra Ponte Nova. Aí fiquei naquele clima ali mais com ela e tal. Voltei pra tomar minha cervejinha aqui. Merece. Eu tenho... Só para explicar, né? Para saber se vai dar o Boca mesmo. A Copa Argentina se decide agora no meio de semana e o Campeonato Argentino já termina no próximo domingo. E aí a gente vai ter a noção de qual representante argentino vai ali para essa segunda fase da Libertadores, no caso. Eu tenho alguns pontos aqui para trazer, mas o primeiro eu queria tirar uma dúvida, que de vez por outra eu esqueço, mas fundamentalmente para quem está assistindo lembrar. Caso o Bahia não passe para a fase de grupos da Libertadores, qual é a fase que dá direito... Só no segundo mata-mata, para ir para a Sul. Que vai para a Sul-Americana, né? Então, se perder na primeira já era. Porque é o seguinte, ele passando da segunda fase, ele já está garantido, no pior dos cenários,
E para a Só para não Sul-Americana, né? confundir, é porque é a segunda fase para uma equipe brasileira. Porque tem a primeira Isso, fase que não tem isso. time brasileiro. Isso. Mas é que é segundo um de mata-mata cada. do Brasil, segundo mata-mata do Isso. Bahia. Isso. Assim, o Bahia e o Corinthians vão entrar na segunda fase, que aí vão ser 16 equipes. Essas 16 equipes se enfrentam ida e volta para ir para a terceira fase. Na terceira, quem cair na segunda fase está, que é o caso Bahia e Corinthians, que vão entrar na segunda fase. Se caírem, não tem nada a disputar de competição internacional, fica só o foco no nacional. E aí, se avançar para a terceira fase, já tem garantido fase de grupos. Se cair na terceira fase, fase de grupos da Sul-Americana. Se passar, fase de grupos da Libertadores. Eu fiz essa pergunta justamente por conta daquela frase de Cássio de que o Bahia tem um 2025 para tentar a sua terceira estrela dourada, seja lá por que rota for, e aí trazendo que tem a rota da Copa do Brasil, tem a rota de Série A, tem a rota da Libertadores, que pode se transformar numa rota da Sul-Americana, e o Fortaleza está aí para mostrar que é uma rota que você pode transformar num... Exatamente, foi justamente assim. Pode transformar num super ano, né? Porque foi um ano mais do que especial, o ano que o Fortaleza foi vice ali da Sula. E aí, voltando um pouquinho, antes da gente mergulhar aí nessa história que está na tela, ao longo da semana, eu tinha colocado no Twitter e, assim, foi uma repercussão muito grande, muitos retweets, muitos comentários, né? Torcedores do Bahia concordando, né, com aquele sentimento, que eu tratei uma campanha como uma campanha bipolar, né, e que o torcedor do Bahia tinha uma sensação de frustração, porque a ordem dos fatores conta, né, de alguma forma. Sem dúvida. E o torcedor do Bahia chegava para esse jogo com um nível de estresse, de tensão, de rejeição à parte do time, de rejeição ao trabalho de Rogério Ceni muito elevado, né? Que se a ordem dos fatores tivesse sido diferente, não teria esse sentimento. Mas pelo que já foi trazido aqui, tanto por Pedro quanto por Ravel, eu acho que Cássio exemplificou muito bem, trazendo a imagem de um jogo contra o rebaixamento, que sempre lota para todos os clubes, né? Todos os clubes, eles superlotam o jogo que, se ganhar, salva o rebaixamento. Cássio até brincou, o Red Bull Bragantino conseguiu colocar 9 mil pessoas hoje em Bragança, o que é muito para ele. Então, a primeira, eu só queria confirmar que se realmente hoje, Pedro e Ravel, o clima conseguiu dissecar absolutamente, deixar toda a frustração, toda a reclamação, todo o tensionamento da porta da Fonte Nova para fora. Você tira isso, Fred, respondendo a sua pergunta, só pelo fato de que assim, o Bahia faz o primeiro gol aos 40 minutos e antes perde uma infinidade de gols. Normalmente, o comportamento da torcida nesse tipo de contexto é de você ter uma irritação ali do torcedor, já começar a chiar pela quantidade de oportunidades que o Bahia perdeu, uma carreta de gols antes do gol, e mesmo assim o torcedor continuou mobilizado. Então, de fato, hoje o espírito era de união. Para se viver um dia especial, né? Obviamente. Total. Hoje, a minha visão é a mesma de Ravel. Assim, hoje o clima na Fonte Nova, aliás, desde quarta-feira, quando a gente teve o Cruzeiro e Palmeiras, o clima já foi se transformando. A torcida já foi se mobilizando ali para deixar para trás o que tinha acontecido. De fato, existia um clima meio ruim até então. Mas desde quarta-feira que a gente viu essa movimentação, tanto nas ruas quanto nas redes sociais. E hoje o clima foi o inverso do que a gente teve nos últimos jogos da Fonte Nova. Com o clima com o Rogério também. Assim, não é que teve um apoio a Rogério, mas também não teve... Hoje não teve manifestações contrárias. Certo. Até porque hoje ele merecia o elogio. Se tivesse Campinho aqui, hoje ele ia de muito bem, eu acho. Porque ele foi perfeito na proposta e nas substituições. O que a gente via assim de corneta era, porra, por que não botou Danilo Fernandes antes, né? Esse tipo de coisa, mas comentários normais. É isso mesmo. É aquele salvo-conduto de uma hoje, decisão, né? Numa decisão o pessoal faz, esquece a raiva que você tem, dá uma nova chance para todo mundo. Depois que passar, aí a gente xinga o que for, volta a analisar, pensa ali o que é que tem que ser feito, mas hoje vamos apoiar e vamos conseguir. Eu sinto que, até pelo que eu vi nas redes sociais, o torcedor foi muito nessa sensação, né?
Eu cheguei a trazer, aí, né, que tinha sido um pouco disso durante a semana, que assim, quando o Bahia mobilizou a torcida e a torcida organicamente mobilizou, aí foi muito nesse caminho que o Fred está perguntando aqui. Parece que meio que assim, colocou de lado tudo que de ruim que tinha acontecido até então na mas campanha não podia ser para se diferente, unir em né? prol Não do tinha como ser objetivo. Não diferente, podia né? ser diferente, sem dúvida. Exatamente. Não tinha como Não ser tinha- diferente. Cá entre nós, né? Não tinha. Era muito estranho tudo que o Bahia tá vivendo. Claro que, veja só, o Bahia, eu tava vendo o recorte, o Bahia foi Z4 nos últimos 10 jogos, né? Então, assim, você E com chega pro jogo mais importante. Vitória fazendo uma Isso, recuperação assustadora para exatamente, perfeito. Era o que eu ia dizer. torcida do Bahia. Porque nesse caldeirão de emoções, você ainda tem uma vitória não só, não só confirmando sua permanência, como pontuando muito mais do que você quarto e domingo, como teve um momento que a gente olhou ali, se o Bahia não vence o Cuiabá, se já poderia até pensar numa ultrapassagem que seria assim, algo, não sei nem usar o termo aqui do que seria o Bahia, Escandaloso. mas seria mais do que isso, assim, eu não sei como vocês estariam aqui hoje se a gente estivesse falando, né, do Vitória na Libertadores e o Bahia não, por exemplo, seria algo, assim, que eu acho que esse debate mais duro a gente até deixa para um programa que a gente vai ter ao longo da semana, que é aquele programa onde a gente analisa a campanha e analisa o quem sai e quem fica, né? Na visão de cada um do elenco. Esse programa a gente vai trazer ele ao longo da semana. A gente fez na Série B e vai fazer. Porque teve um ponto que Ravel falou ali que, tipo, minha mente sublinhou para tratar esse assunto depois. Que foi quando tratou o ano ali do Grupo City, tudo como muito bom, um trabalho muito bom. Eu acho que, inclusive, você tem que ver dessa forma, porque eu até nessa minha tweetada eu trouxe isso, né? O investimento pesado veio. Talvez você nem imaginasse tanto investimento pesado para o segundo ano. Foi muito investimento, tá? Mas aí talvez seja até um tema para a gente aprofundar depois, que é o quanto dessa sensação que ficou muito claro com o Renato Paiva e de alguma forma se repetiu, não com a mesma intensidade, obviamente, com o Ceni, da questão de você ter algo intocável ali, né? Daquela a voz da arquibancada ser uma voz muito baixinha pro termômetro de quem gere o clube, né? Porque eu não sei como vocês vão avaliar o quem sai e quem fica, como vocês vão avaliar o elenco, como vocês vão avaliar Rogério Ceni, mas queda de rendimento à parte, a gestão continua sendo uma gestão muito fria, né? Tende a ser assim, não sei se para todo sempre, mas pelo menos não sei se haveria uma transição para algo mais sanguíneo, como a gente chama, ou se realmente seria algo frio, né? Que vocês demonstraram muito incômodo ano passado com Paiva. Eu acho que já estava começando a ter um sentimento parecido com o Ceni, né? Assim, primeiro em relação a esse comparativo assim, com Paiva, né? De fato, Paiva sofreu muita pressão da torcida, assim como o Ceni vem sofrendo agora também. Mas existe uma diferença entre os dois, que Ceni viveu momentos muito positivos, assim. Eu tô falando em relacionamento com a torcida, tá? No ano passado, ele foi uma peça extremamente importante na manutenção do Bahia. E até mesmo nesse ano, por mais que os resultados ali no Campeonato Baiano, na Copa do Nordeste tenham sido decepcionantes, mas o Bahia viveu um primeiro turno ali muito interessante, onde Recorte por recorte, tem recorte até de título aí, né? isso, se acreditava parte desse sucesso também é o trabalho de Ceni naquele momento, né? Então, por mais que esse cenário tenha mudado, mas é preciso dizer que existem pontos positivos no trabalho de Ceni, diferentemente do que havia com Renato Paiva, né? Renato Paiva não havia conquistado absolutamente nada com o Bahia e saiu daqui com uma imagem muito ruim perante boa parte da torcida, embora de vez em quando apareça também umas viúvas, né, de Paiva. Mas tem esse ponto em relação aos dois. Em relação à frieza da gestão, por mais que para nós, torcedores, isso em alguns momentos incomode, mas eu acho que a gente às vezes também precisa ser mais frio, né, como torcedor. A gente precisa olhar com um olhar de frieza. E quando a gente votou, quando 99% da torcida votou aprovando a venda do futebol do Bahia para o Grupo City,
a gente voltou também acreditando que essa frieza era um ponto importante, que a gente precisava de gestões que fossem mais frias em determinados momentos. Não tô pintando isso no cenário Ceni agora, tá? Mas é fato que em alguns momentos é interessante você ter uma gestão que não olhe tanto para o que a torcida pensa. A torcida é muito emoção, né? Como tem que ser. Mas eu tento ver também a questão da frieza, por mais que ela seja incômoda para nós torcedores, eu tento ver o lado positivo dela. E eu acho que isso pode trazer também alguns aspectos positivos assim para o Bahia no futuro. E talvez a manutenção do torcedor, eu assim, falando sobre Ceni especificamente agora, eu não manteria ele para 2025. Eu acho que a reta final dele foi extremamente decepcionante. Eu acho que o Bahia tinha elenco para fazer um segundo turno, que por mais que não fosse igual ao primeiro, mas que não fosse tão ruim como de fato vinha sendo. Eu acho que ele tem uma grande parcela de responsabilidade assim, nessa queda de produção do Bahia. Mas como eu acho que ele não vai sair, por toda essa cultura do Grupo City, né? Eu tento já começar a olhar pelo lado positivo, né? Aquela coisa que a gente fala tanto, trabalhos mais longos tendem a dar mais resultados positivos. Então, eu já estou começando a trabalhar minha mente para acreditar nisso e pensar que talvez seja bom, de fato, você ter realmente um trabalho mais longo e que isso possa fazer com que o trabalho se desenvolva de uma forma mais positiva. Dentro dessa perspectiva que Pedro trouxe, eu tenho duas coisas para falar. Assim. Uma, na verdade, sobre uma coisa que Fred trouxe. E aí eu vou trazer até um contraponto. Eu acho que assim como o Bahia e a torcida estão se adaptando a uma nova realidade de fazer futebol com a entrada do City Futebol Group, adquirindo a SAF do Bahia, eu também acho que a SAF do Grupo City está aprendendo o que é fazer futebol no Brasil. Tá? Eu tenho a informação de que, inicialmente, a meta do grupo para o Bahia era ficar no G10, independente do que isso fosse acreditar ao Bahia em termos de projeção de temporada de 2025. Então, assim, esse planejamento, ele pode ser tido como modesto agora, porque a gente viu o campeonato se apresentar para o Bahia de uma forma onde o Bahia poderia ter conseguido essa vaga na Libertadores até mais tranquilamente do que é hoje. Mas o fato é que, se você analisar o recorte histórico, o Bahia não fica nessa posição há 23 anos. Então, isso para mim, é um reflexo de como o Grupo City também está aprendendo o que é fazer futebol no Brasil e especificamente no Bahia. Se você for analisar o conglomerado, há clubes que dão muito certo, como o Manchester City, e há clubes que não dão tão certo. Então, eu acho que é um pouco dessa troca. Na minha avaliação, a tendência é que o trabalho ganhe um nível de maturação maior e de resultados maiores também, à medida em que o próprio grupo compreenda o que é fazer futebol no Brasil, e especificamente no Bahia. Eu tenho essa análise. A segunda, vem trazendo no que Pedro trouxe, que é assim, você consegue analisar que o resultado do Bahia em 2024 é positivo a partir, obviamente, da conquista do Bahia no seu objetivo principal, que é a vaga na Libertadores. Porque se você for pegar de uma maneira mais abrangente, você tem fracassos no estadual, fracassos na Copa do Nordeste, momentos de oscilação muito, muito negativa, muito para baixo, e obviamente isso caberia uma análise mais profunda para a gente ver que o torcedor sofreu mais do que se imaginava quando você entregou o controle do futebol para um grupo que possui, além do dinheiro, expertise e resultados expressivos em outros clubes. Mas também penso que à medida em que o tempo vai passando, a tendência é que o futebol seja feito de uma maneira diferente. Concordo com o Pedro, não manteria Rogério Ceni para 2025, mas penso que a forma de fazer futebol do City Futebol Group é um pouco diferente do que a gente está acostumado, e eu acho que talvez o ônus disso é o torcedor ter que se adaptar a essa forma, seja no sucesso, seja no fracasso, perceber que a longevidade vai ser um perfil desse grupo que hoje administra o clube. Essa questão da Libertadores, ela veio, né? Foi outra coisa que eu tinha abordado ao longo da semana, que eu já estava considerando que, né, aquela derrota do Cruzeiro para o Palmeiras definiu, né, o cenário, como de fato definiu. Mas porque ninguém esperava que o Bahia se classificasse com essa pontuação, né? A gente imaginava uma disputa pela vaga com a pontuação acima, e obviamente há uma implosão muito grande, né, do Cruzeiro com o Fernando Diniz,
e uma saída do trilho completa do Atlético Mineiro. Mas assim é o futebol, porque também ninguém contava com o Corinthians avassalador do jeito que foi, ou com o Inter fazendo também uma remada do jeito que foi. Ou Então, com o Bahia o torcedor não tem que 31 pontos e num turno de 22 no outro. o torcedor não tem que trazer para conta esse merecimento como se fosse assim, a gente talvez não mereça porque o Cruzeiro parou de somar ou porque o Atlético Mineiro. Não, isso não existe. O campeonato, você não joga o campeonato sozinho. Com certeza. O campeonato é uma soma do que você precisa com o que os outros 38 fazem. Você vai, rodadas, né? Exatamente. e você vai se ajustando. É o que eu falo. Assim como, de fato, o Cruzeiro implodiu. A gente esperava muito. Quando a gente viu os reforços do Cruzeiro, o time melhorando no final do primeiro turno, a gente disse: esse time aqui vai brigar lá em cima. Aí o Cruzeiro escolhe Fernando Diniz e implode completamente, né? Já demitiu o Fernando Diniz, um erro absurdo. E o Atlético Mineiro se perdeu na trilha das Copas, né? De uma forma. Mas é isso. Mas isso quem esperava que Roger faria o trabalho que não faz há tantos e tantos anos, pegando o Internacional e levando lá para cima? Quem imaginaria que o Corinthians faria a sequência final que fez? Tá? Então eu acho que dentro. O Bahia foi Libertadores do campeonato inteiro. O Bahia foi Libertadores do campeonato inteiro. Então o Bahia merece a vaga na Libertadores. Tá? Ele merece essa vaga. O Bahia não merecia vaga na fase de grupos e nem merecia ficar fora da Libertadores. Ele consegue o que ele mereceu. O que você soma da campanha do Bahia é isso aí. Então eu acho que fica do tamanho certo para o momento. Talvez o investimento, talvez o sentimento daquela largada, a gente imaginasse que o Bahia poderia de fato estar brigando por uma das vagas na fase de grupo, né? Mas eu acho que o Bahia conseguiu exatamente a vaga, a premiação, a coroação veio para o tamanho do que foi o trabalho e ficou, no final das contas, o merecimento para mim é absoluto, né? Repito, o time não saiu dessa zona, pô. Não é claro que pode ter saído uma rodada porque a zona andou para lá, para cá, mas dentro desse universo do G8, né, o time não saiu. Que a outra Se opção você era o for Cruzeiro, pensar que por mereceu aspectos muito menos que o financeiros, Bahia, né? Muito menos. Todos mereceram. Quem tá abaixo mereceu muito menos, pô. Não, O em relação Vitória a- quase merecia mais. Bahia e Cruzeiro O aí, Vitória Bahia merecia muito mais. mais que o Cruzeiro. Se você for pensar por aspectos financeiros, o Grupo City investiu cerca de entre 40% e 50% do que está pactuado em contrato para investimento aí na contratação de atletas, né? Ou seja, se investiu em 2 anos o que está pactuado em 15, existe um indicativo muito forte de que o trabalho ele tende a ser É porque trabalho de pelo longo menos prazo. aquele valor é o mínimo. Pelo né? menos uma. É porque, assim, maestro, o torcedor do Bahia ele ficou com uma preocupação, né? Quando a SAF foi Que na hora que oficializada, passar tinha o um mínimo, o cara contrato, pode fechar a torneira. Mas em pensar que ia tese, ser isso. Mas, assim, a realidade é que, assim, o trabalho ele tende a ser longevo, porque senão o cara não ia botar 40% do estipulado mínimo em 2 anos de operação. Isso é uma curiosidade, né? Ceni, mesmo com toda a contestação e etc., que aconteceu em parte do campeonato, é o primeiro técnico do Bahia que começa e termina a temporada desde Arthurzinho em 2007. Eu me lembro que Cássio Cardoso, quando participava muito Exatamente. aqui da live, sempre falava desse número, né? E Ceni consegue quebrar esse tabu aí de 17 anos, né? Exatamente. Roger Machado até começou e terminou o Campeonato Brasileiro de 2019, mas não começou a temporada. Então, desde 2007, quando o Bahia disputava a Série C, a gente não tinha um treinador que dava pré-temporada e encerrava a última rodada no comando do time. E o primeiro a começar, o primeiro de janeiro e chegar até 31 de dezembro, aliás, o último, no caso, foi Evaristo Macedo em 2001, porque Arthurzinho, ele ficou a temporada inteira de 2007, mas ele saiu antes de 31 de dezembro, né? Paulo Comelli foi anunciado ainda em dezembro como o sucessor. Mas desde 2001 que o Bahia não tem um técnico que começa ali, vira 1º de janeiro como treinador do Bahia e chega até 31 de dezembro como treinador também. Tenha calma que a gente ainda tá no dia 8. Tem tempo, é verdade. Esse e-mail não vai chegar não, Fred. Não vai chegar não esse e-mail. Ó, maestro, vamos só passar aqui também rapidamente pelo quadro que temos na tela, só para pontuar que teremos mais 2 participações nordestinas para somar a esta lista. Primeira vez, né, Cássio? Com certeza, né? primeiro, veja,
Por muito pouco, o Vitória terminou em 11º lugar. Por muito pouco, que assim, ia ser um strike. Ó, vai ter 5 nordestinos na primeira divisão, 2 nordestinos pela primeira vez na zona classificados a Libertadores no mesmo ano, 2 nordestinos G10, Vitória foi 11º. Por isso aqui não teria 3. A última vez que o Nordeste teve 3 clubes nos 10 primeiros lugares foi em 1978. Santa quinto, Bahia 7º, Sport 8º. Ficou quase aconteceu. Chegou até na antepenúltima rodada, chegou a ser assim, né? Chegou a ter, o Vitória estava lá em 10º. E com essa participação, de 2009, primeiro que foram 20 anos, né? Do Bahia de 89 até o Sport de 2009. 20 anos sem participação na Libertadores. Aí vai ver aquele Sport da Copa do Brasil, e de 2009 só vai quebrar esse ato lá em 22, 13 anos depois, com Fortaleza. Mas agora já são 4 participações, sendo 3 delas de Fortaleza, mas 4 participações entre 22 e 25. Assim, passou a ser algo do Fortaleza, sem dúvida. E da região, você já não é um elemento estranho. Você enxerga um que vive indo e enxerga outro que está mostrando que tem um potencial para ir outras vezes também. O Bahia... Se ficar um ano sem ter, maestro, a gente já vai estranhar. Sem ninguém do Nordeste nesse modelo atual, a gente já vai estranhar, né? Como foi, inclusive, o ano que o Fortaleza ficou fora. E detalhe, o Fortaleza ficou um pênalti de ir, porque se fosse campeão da Sul-Americana, jogaria a Libertadores do ano seguinte. Eu gostei da arte do Bahia, que estava até que o Bahia tratou como pioneiro, porque o Bahia, quando ganha a Taça Brasil de 59, o Bahia foi o primeiro brasileiro a jogar a Libertadores. A Libertadores começa em 1960. E a Taça Brasil, que tem aquela ideia, né, da criação do Campeonato Nacional, embora hoje já tenha o Campeonato Nacional, já com a oficialização já começa lá em 37 com o Atlético Mineiro, mas naquele momento, sem discussão de unificação nem nada, era aquele modelo para indicar o brasileiro campeão nacional, a Libertadores. Todos os outros países que eram filiados naquele momento já tinham seus campeonatos nacionais. Até porque são países menores e tal, e o Brasil, com essa dimensão que tem uma dificuldade maior. Tanto é que o campeonato foi mata-mata no início da Taça Brasil. E o Bahia vence o Santos de Pelé e joga contra o São Lourenço de São Felipe. E perde em Buenos Aires 3-0 e ganha em Salvador, na Fonte Nova, 3-2, e acaba sendo suficiente. A curiosidade é a seguinte: aquela Libertadores de 60, para fins estatísticos, o Bahia chegou até as quartas de final. Porque ele começou nas quartas de final. O campeonato só teve 7 times. E detalhe, como se teve 7 e quartas de final são 8, significa que alguém ainda foi além, né? Alguém já teve time largando na semifinal, na primeira edição da história. Eu acho que, se não me engano, foi o Olímpia, não sei. Que a final é Olímpia e Peñarol. Mas, enfim, o Bahia termina em 5º lugar, porque como ele ganhou o jogo, ele ganhou o jogo dele, o Bahia ainda foi 5º colocado na Libertadores de 60. A de 64... o Bahia já foi vice da Taça Brasil, e o Bahia vai como vice-campeão brasileiro, porque só tinha uma vaga por país, mas o Santos era o atual campeão. Nessa época, ainda não havia tido a abertura de uma segunda vaga por país, só para o vice-campeão. Só se o país tivesse um campeão. E no caso era o Santos, aí o Bahia jogou, curiosamente, uma fase que só seria reutilizada décadas depois, que foi a preliminar. Com uma grande curiosidade, o Bahia jogou os 2 jogos fora de casa. Por opção do Bahia. Hã? Opção do Bahia. Não foi de volta, foi volta e volta o jogo. Opção do Bahia por uma questão logística. O Bahia ia disputar o torneio internacional de Nova York e optou por fazer os 2 jogos da Venezuela. Foi tipo a Copa do Nordeste de 2020, que os todos jogos, a ida e a volta, os 2 jogos. Esse foi o contrário. Ali o Bahia jogou os 2 jogos da final em Salvador. Nesse caso, jogou a ida e a volta fora de casa. E aí ficou na preliminar. A preliminar só volta lá dos anos 90, acho que em 2000, na verdade, com a fase preliminar. Até ali já não teve mais, não. Só para não confundir, mas o Náutico foi... Quando o Náutico vai para a Libertadores de 68, que a gente está vendo aí, o Náutico vai como vice-campeão brasileiro, mas aí o Brasil já tinha 2 vagas. O Brasil não teve o campeão da Libertadores de 67. Foi o campeão da Taça Brasil de 67, Palmeiras, e o vice, o Náutico, mas aí o vice já tinha direito à vaga. Ou seja, Bahia 60 a 64, vai o Náutico 68. O Santa Cruz ficou a isso aqui de ir para a Libertadores de 76, acho que não tá que o Santa é 4º lugar em 75, mas como não existia a Copa do Brasil, naquele momento era o campeão e o vice do Brasileirão que jogava a Libertadores. O Santa jogou a semifinal, que foi um jogo só, jogo único no Arruda,
e perdeu do Cruzeiro com um gol aos 42 do segundo tempo. Se o Santa Cruz tivesse eliminado o Cruzeiro naquele dia, não tinha vantagem do empate. Mas, enfim, era só ganhar do Cruzeiro no Arruda, o Santa seria finalista do Brasileiro e teria jogado a Libertadores de 76. E aí eu falei isso para ter o capricho histórico, que é o seguinte: o Cruzeiro foi o campeão da Libertadores de 76. Então, por um gol, ali no minuto final do jogo no Arruda, eliminou o Santa, foi para a final, que perde, o campeão foi o Internacional, mas o Cruzeiro foi o campeão da Libertadores do outro ano. Mas, enfim, de 68, o Nordeste só volta 20 anos depois, acabou sendo um hiato que seria repetido depois, que foi com o Sport, ganhou o Brasileiro 87, joga 88, cai na primeira fase. Náutico e Sport, os dois caíram na fase de grupos. Faltou dizer isso, né? Porque quando o Náutico e o Sport jogam, já tem a fase de grupos. Os jogos que o Bahia jogou, as edições, já era mata-mata, era Libertadores menor. Aí vem o Bahia de 89 como campeão brasileiro de 88 e o Bahia faz a melhor campanha do Nordeste até hoje. Em termos estatísticos, como eu disse, 60 foi quartas de final, mas estreou lá. 89 não. 89 o Bahia joga a fase de grupos, passa as oitavas de final contra o Universitário do Peru e joga, se eu não me engano, o Universitário, e joga as quartas de final contra o Internacional. E aí cai, que tinha feito a final do Brasileiro um ano antes, e cai nas quartas de final, e o Bahia fica em quinto de novo. O Bahia foi quinto lugar em 60 e quinto em 89, mas é óbvio que a de 89 é muito mais nobre. É uma campanha com 10 jogos. O Bahia jogou 10 partidas na Libertadores de 89. Veio o Sport. Reclamação de arbitragem no jogo contra o Inter, né? E sem contar a questão da chuva também, né? Porque choveu muito. Brabo. A reclamação é essa. Perto da futebol do jogo, o campo todo encharcado. Depois disso, de 89, sempre tem dois times por ano na Libertadores. O Nordeste só volta lá em 2009, quando já tem aumentado um pouquinho, já eram 4, né? E o Sport como campeão da Copa do Brasil. O Sport passa da fase de grupos, lidera uma fase de grupos, que tinha 3 times com títulos, a LDU, Palmeiras e o Colo-Colo, mas cai nas oitavas de final pelo azar de enfrentar o próprio Palmeiras, que jogou na primeira fase, pegou nas oitavas, e não era sorteio. Hoje é sorteio, né? Vale até essa curiosidade. Hoje você tem um sorteio do mata-mata, ali não foi. Havia... Hoje é pré-definido, eu falei besteira. Se fosse cruzamento olímpico, mestre. Era como não, era os líderes, mas é cruzamento olímpico dos líderes. Só que nessa história bateu justamente o primeiro do Sport, o cruzamento era justamente com o segundo da própria chave do Sport. Foi uma maluquice. Exatamente. E hoje é sorteio. Atualmente é sorteio mesmo, mestre. Isso aí. E hoje é sorteio, né? Do chaveamento todo, das oitavas até a final. Daí, de 2009, que já tinha sido 20 anos depois da última, vem essa sequência agora, com todas elas acontecendo nos pontos corridos. O Fortaleza foi o primeiro aí pelos pontos corridos e foi como quarto colocado. Aliás, é preciso destacar que dessas 3 classificações do Fortaleza, 2 são de G4. São 2 classificações para arrombar. 2 de G4. Ou seja, mesmo que não tivesse tido uma ampliação, Fortaleza iria do jeito que se vai há 20 anos no futebol brasileiro. O Fortaleza teria ido para a Libertadores do mesmo jeito. Joga em 21 e joga de 22 como quarto lugar, chega às oitavas de final e cai para o Estudiantes de La Plata. 23 joga a pré... Também vale lembrar, né, Cássio? Assim, se não tivesse nenhum brasileiro campeão, Fortaleza iria para a fase de grupos de toda forma também, né? Exatamente. Por isso que eu falei, como quarto lugar, aquela campanha que iria fase de grupos de todo jeito. Questionável. E a de 23, ele foi como 8º lugar, é aquela campanha que o Fortaleza termina como lanterna do primeiro turno do Brasileiro, e no segundo turno consegue ir para a Libertadores em 8º lugar, virou G8, passa do primeiro mata-mata, e acaba caindo no segundo, que a gente falou da pré-Libertadores, e acaba caindo no segundo contra o Cerro Porteño. Perdeu os 2 jogos, mas como ele caiu no segundo, ele teve a vaga na Sul-Americana, que é a campanha que ele vai ser vice-campeão da Sul-Americana. E se tivesse sido campeão, que ele perde nos pênaltis, jogaria também a Libertadores de 24. Vem agora essa de 25, essa classificação dupla, com um quarto colocado, o Fortaleza, e um 8º colocado, o Bahia. O Fortaleza na fase de grupos e o Bahia na fase ainda preliminar, mas... A região foi ali, grão em grão, e botou 2. Totalmente.